Eu quero começar contando a história de um jovem que eu conheci alguns anos atrás, chamado Cid. O sobrenome dele é árabe, eu não ouso dizer aqui. E quando eu o conheci, ele já havia se convertido a Jesus, conhecido o Evangelho de Jesus, 10 anos antes. E eu o conheci num dos países mais fechados ao Evangelho, ao cristianismo, no norte da África, que na época ocupava a posição número 10, em países mais perseguidos. E o Cid, naquela ocasião, me contou a história da sua conversão. E ele relatou como ele se converteu, através de uma pessoa de outro país que estava morando em sua terra, em sua cidade. E ele conheceu a Cristo, na época com 22 anos, ele tinha 32. E ele fazia parte de um grupo que liderava uma pequenina igreja, porque as igrejas em lugares proibidos precisam ser muito pequenas, para não chamar a atenção das autoridades. E o Cid me contou que quando ele se converteu, a primeira iniciativa dele foi contar para 3 amigos. 3 amigos que viviam com ele na aldeia, no vilarejo onde ele residia. E estes amigos, quando ouviram aquilo, ficaram escandalizados, horrorizados, e resolveram armar uma situação para mostrar a ele o erro que ele havia cometido. E convidaram então para uma viagem. E eles tomaram um carro alugado, um táxi, e foram em direção ao interior. E depois de andar com o carro a uns 50 quilômetros mais ou menos, eles haviam combinado e fizeram. Aquele que estava sentado no meio do banco traseiro e o outro que estava na outra porta, eles abriram a porta do passageiro onde ele estava, a porta traseira onde ele estava, e o jogaram para fora. O motorista, não sabendo daquilo, não pôde nem diminuir a velocidade. Ele foi muito machucado naquele acidente. E ele não pôde nem ir em busca de ajuda médica nos hospitais, porque se ele fosse ao hospital, ele teria que relatar a razão. E ele não podia relatar a razão na polícia, porque a situação ia piorar para o seu lado. Ele foi resgatado por um homem que passava por ali com alguns camelos, e este homem o levou para a aldeia e cuidou dele. Depois de uns 10 dias, ele voltou para casa e a sua família estava extremamente preocupada. E naquela noite que eu conheci o Cid, ele também me falou de um amigo dele, que também era parte dessa pequena igreja, e era uma espécie de presbítero, um homem mais velho, já nos seus 40 anos, 45 anos. E este homem eu não conheci, mas ele não pôde participar daquela reunião que eu estava, uma reunião a portas fechadas, uma reunião que nós entramos no recinto da reunião, que era uma casa com um sinal de som na porta, para que a pessoa lá dentro liberasse, sabendo que alguém que era confiável estava chegando. E este homem, que deveria estar ali, mas não estava, ele havia ido para uma cidadezinha pequena no interior, bem pertinho da capital onde nós estávamos, porque naquele dia, o sogro dele havia descoberto que ele era um cristão. E o sogro dele, que descobriu naquele dia que ele era cristão, que ele fazia parte de uma igreja, e que considerava Jesus como o Filho de Deus e Messias, expulsou a filha com os netinhos do vilarejo. Ele era uma espécie de chefe do vilarejo, o sogro deste homem. E este homem então ficou sabendo daquilo, rapidamente foi em direção, e ele estava trazendo a família, porque ele trabalhava na capital e apenas nos dias de folga ia para ver a família. E ele havia ido buscar a esposa com as crianças. Eu não conhecia essa família. E aquilo me impactou profundamente. Quando estávamos terminando aquela reunião, aquele culto, eu perguntei para o Cid, falei, qual o pedido de oração que você pode me dar a seu favor, que eu possa levar comigo? E ele disse, se você puder orar por mim, o meu pedido é que Deus me dê, de algum lugar, uma esposa. Uma esposa. Eu achei aquele pedido estranho, mas ele me explicou depois, naturalmente, eu rapidamente entendi, que ele estava se referindo à impossibilidade, quase impossibilidade de descobrir
de achar, de encontrar uma esposa ali no seu próprio país, porque eram um número de cristãos daquele país que se podia contar nos dedos, podemos dizer assim. E ele não poderia encontrar uma esposa da sua faixa etária com quem pudesse casar-se, porque ele era cristão e ele queria encontrar uma mulher cristã. E eu conto essa história porque o tema desta série de 3 mensagens, e ainda domingo que vem, é: a igreja está ameaçada? Essa é uma pergunta. Talvez o símbolo mais comum da nossa sociedade seja este aqui, não é? Que você está usando aí, e eu, enquanto estou aqui, tomo a liberdade de não usar. Este talvez seja o símbolo mais fácil hoje de dizer, de falar sobre ameaça, porque todos nós, talvez em algum momento do ano passado, do início deste ano, já estivemos mais ameaçados de receber esse vírus, e para isso nos protegemos. Eu soube esses dias do pastor Messias, muitos aqui conhecem o pastor Messias, ele pegou Covid, ele e a esposa, quase 90 anos, já está recuperando, ela ainda está no hospital. E eu fiquei pensando, como que um homem, naquela idade, quase 90 anos, contraiu o vírus? Todos nós vivemos neste ambiente tenso e que nos preocupa o tempo todo. Mesmo quando as mortes estão caindo sensivelmente no Brasil, graças a Deus por isso, ainda temos um número de mais de centenas. Mas a ameaça faz parte da nossa vida. Pense, quantas áreas da sua vida você tenta se livrar das ameaças? Por exemplo, se você vai fazer um negócio, vai comprar uma casa, um imóvel, um carro, alguma coisa, você toma todos os cuidados, não é verdade? Para não ser enganado, para não cair numa cilada. Quando você recebe um telefonema pedindo senha, pedindo ou uma mensagem, não é, no WhatsApp, ou no seu e-mail, você olhe para aquilo como uma ameaça. Essa semana atendemos uma senhora, membro aqui da nossa igreja, mais de 70 anos, foi vítima de um golpe. Muitas pessoas têm caído nesses golpes, e nós estamos o tempo todo vivendo em ameaças, não é? Coisas mais sérias ainda, quando você vai para uma cirurgia, você vai para um tratamento médico, você se previne, você procura se informar, você procura conversar com os seus médicos para saber quais são os riscos, porque você quer evitar as ameaças vencerem naquela situação. Nós queremos fugir e elas nos deixam angustiadas. Quando nós vivemos uma situação, um processo judicial, por exemplo, uma demanda, a gente fica ansioso, preocupado, angustiado, porque nós queremos sempre procurar o melhor cenário e evitar os infortúnios, e as melhores probabilidades é o que nos interessa. Quando pensamos na igreja, será que a igreja está ameaçada? Eu lembro que no 3º domingo de março do ano passado, foi o primeiro domingo que essa igreja não pôde abrir as portas. Nunca na história desta igreja, quase 100 anos de existência, nós tínhamos vivido isso. Mas houve um domingo que nós fechamos as portas e nós transmitimos o culto com apenas 5 ou 6 pessoas aqui dentro. E esta realidade permaneceu por alguns meses. E algumas pessoas perguntavam: o que será da igreja, pastor? Eu falo: eu não sei o que será da igreja, porque não sabíamos. O cenário era desconhecido na época. Mas eu sei que a igreja vai prevalecer, a igreja vai continuar, porque a igreja nasceu numa ameaça. Aliás, o título desta noite, você vai ver aí, o título desta noite é Fraqueza e Força desde a origem. Fraqueza e força desde a origem. Na origem da igreja estava embutida ameaça. Nós nos reunimos como equipe pastoral, como conselho da igreja na época, e lá em março do ano passado, em abril,
e tomamos algumas providências, elaboramos alguns planos de contingência, alguns planos de emergência, como a diminuição do salário dos pastores, como corte de gastos. A comissão administrativa foi muito sábia nesse sentido aqui na nossa igreja, e foi durante alguns meses um enigma, uma pergunta ainda sem resposta na época: como vai ser? Porque ao mesmo tempo que nós vimos Deus suprindo as nossas necessidades, nós víamos pessoas perdendo o emprego, diminuindo o ganho, nós víamos igrejas da cidade fechando as portas, entregando o imóvel alugado. O cenário não era animador, porque não se conhecia o que iria acontecer. A igreja nasce, queridos irmãos, em uma situação de ameaça. Ela nasce em uma situação de ameaça. A igreja nasce tanto nesse ambiente de risco e de ameaça, que o apóstolo Pedro, depois de alguns anos que a igreja nasceu, ele escreve uma carta, que foi uma carta circular para as igrejas, e ele diz assim: amados irmãos, não achem estranho passarem pelo fogo da provação, porque ele faz parte da vida cristã. Não achem estranho. A gente poderia dizer, pensem em provação como algo comum, como algo ordinário na vida cristã. E Pedro, que escreveu isso, já sabia muito bem, porque nos anos do seu apostolado, ele foi preso, ele foi perseguido, ele viveu situações de grande ameaça, de vida, de morte. Então, quando ele escreve a sua carta, anos depois, ele sabia muito bem o que era falar para aquela nova geração de crentes. Tempos, ouça bem, tempos de calmaria para a igreja foram raros, e são raros. E o historiador disse que os tempos de calmaria para a igreja estão associados, historicamente falando, com tempos que a igreja se moldou ao poder, se acovardou, deixou de ser voz profética para ser a voz da aprovação, do conformismo, o que nós chamamos também de mundanismo, quando os valores da sociedade acabaram dominando, controlando e definindo a igreja. Esses foram tempos de calmaria, desde o início, desde o começo. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós vamos ler alguns poucos versículos desta história. Capítulo 2 de Atos, é bom que você se lembre, descreve o nascimento da igreja. É o dia da inauguração, é o dia do parto, é o dia do nascimento, daquilo que nós chamamos, e Jesus chamou, igreja. Jesus disse: a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. E Atos capítulo 2 começa com a seguinte afirmação: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Quando a gente lê essa frase, eu quero parar por aqui por enquanto, chegando o dia de Pentecostes, é muito difícil para mim e para você termos uma noção do ambiente que a igreja estava nascendo, porque foi no dia de Pentecostes, nesse dia, quando se comemorava a festa do Pentecostes, que a igreja surge, que o Espírito Santo é enviado do alto para inaugurar, quando entra no coração, entra na alma dos cristãos, dos discípulos de Jesus, para inaugurar a igreja. É difícil para nós entendermos todo o contexto,
daquilo que estava acontecendo naquele dia. Acompanhe comigo, pense comigo. Qual era o contexto do nascimento da igreja? Diz o texto aqui: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Quem eram estes? Todos. Todos reunidos, todos quem? Todos os apóstolos? 11 agora. Outros seguidores de Jesus? Muito provavelmente estes todos eram um número de aproximadamente 100 pessoas, 120 pessoas. O próprio Lucas, que escreveu essa frase, antes um pouquinho, ele diz que a congregação era composta de mais ou menos 120 pessoas. Então você imagina o seguinte: quando Jesus morreu, ele tinha 120 pessoas comprometidas com ele. Discípulos, discípulas de Jesus. Estes estavam reunidos. Mas quem eram estes 120? A gente não tem o nome de todos, mas através dos discípulos, de mulheres, de homens e mulheres que são mencionados nos evangelhos, a gente pode fazer uma radiografia. Quem eram estes? Nós tínhamos ali os discípulos, e no meio dos discípulos, você conhece a história de alguns obstinados, briguentos. Se você for falar em time, em equipe, um fracasso, briga entre eles, dissensão, a busca por posição. Alguns cheios de ira, que não haviam ainda compreendido a mensagem de Jesus. Um deles corta a orelha de um soldado, pede para vir, sugere a Jesus para vir fogo do céu para queimar aqueles que não recebiam a Jesus. Numa conversa, apoiam a mãe que vai pedir para Jesus dar prioridade para eles no reino. Estes homens que, quando chega o momento crucial de Jesus ser crucificado, o deixam, o abandonam, nem sequer têm forças e compreensão da dinâmica espiritual para orar com Jesus. São estes que compõem a primeira igreja. E as mulheres, algumas muito piedosas, servas, algumas que jogaram perfume nos pés de Jesus e enxugaram com o cabelo, mas mulheres que não tinham, algumas delas, reputação na sociedade, que jamais poderiam ser ouvidas, por exemplo, nos tribunais, porque não tinham um histórico moral adequado, e por serem mulheres naquela época. É este grupo que se reúne em torno de Jesus, precário, fraco, tão limitado e tão pouco poderia fazer. Estes estavam amedrontados. Eles estavam tão amedrontados que Jesus, quando foi visitá-los, depois da ressurreição, quando Jesus estava passando paredes, antes da sua ascensão, Jesus entra na casa e diz: Shalom, não tenham medo. Eles estavam com a porta fechada, porque eles temiam que aquilo que havia acontecido com o mestre, se a morte veio de cruz para o mestre, o que seria deles? A perseguição e a pressão era enorme, e o medo era gigante. Havia um antagonismo do establishment daqueles dias, da religião, dos que pertenciam à aristocracia religiosa. Odiavam aqueles homens e mulheres, porque eles negavam o ensino que vinha da sinagoga. E eles diziam: não é assim, porque Jesus disse, a lei diz isso, mas eu digo agora isto. E eles confirmavam isso. Então havia uma pressão contrária, um ódio, uma revolta e um desejo de vê-los presos, mortos. Havia, por outro lado, uma opressão do Império Romano sobre eles, porque eles ousavam dizer:
que há um outro Senhor, que não é César, que é Jesus. Então tudo o que era possível ser considerado ameaça estava presente naquele começo. Mas irmãos, você que conhece a história da Bíblia, você sabe que Deus começa com pequenos começos. E Deus começa na fragilidade, para dizer algo extraordinário chegando, e as pessoas olham e veem, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. E essas pessoas que estavam lá começaram a ouvir estas línguas. E havia em Jerusalém judeus, versículo 5, leia comigo, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Por que eles haviam vindo de todas as nações do mundo? Por causa do Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia anualmente, e as pessoas, os judeus, tementes a Deus, vinham a Jerusalém para participar dessa festa. Era tanta gente, que a cidade, dizem os historiadores, quadruplicava de tamanho. De 25 mil passava 100 mil pessoas na Páscoa e no Pentecostes. Que coisa extraordinária. E estes homens e mulheres começam a ficar perplexos. Veja no versículo 6 o que diz: ouvindo-se o som daquela labareda chegando, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Irmãos, Deus é cinematográfico, Deus usa imagens. Quando Deus resolveu chamar Moisés, ele usou uma árvore que queimava, mas não se destruía. Quando Deus chama este homem, ele faz com que uma imagem chame a sua atenção. E aqui, quando Deus vai chamar pessoas para fazer parte da igreja, ele usa também essa imagem extraordinária. Chamas que descem sobre todos. E aquilo deixou as pessoas perplexas. E eles ouviam falar em sua própria língua. E versículo 7 diz: atônitos, de boca aberta, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são esses galileus? O que significa isso? Eles estão dizendo: escuta, esse pessoal não é aquele pessoal fraco, que se diz ser seguidor do Messias Jesus? Não é aquele povo que não tem diploma? Não é aquele povo que não sabe falar direito o hebraico? Não é aquele povo que não conhece as escrituras, porque não frequentam os bancos dos rabinos? É esse povo. Como é que nós os ouvimos falar na nossa língua? E aqui eu pergunto a você: pode ser dom de línguas falada da boca destes homens e mulheres discípulos, ou pode ser o dom de ouvido, porque eles ouviam falar na língua materna. Eu não sei, eu vou perguntar para o Espírito Santo quando chegar no céu, se eles falavam em aramaico e eram compreendidos nas suas línguas dos seus povos de origem, onde viviam, ou se eles falavam a língua daqueles. E eu li um livro muito interessante que descreve a experiência de um missionário. E o primeiro dia que ele chegou numa aldeia na África, ele conta isso no seu livro. Ele falou para todos os habitantes daquela aldeia e todos compreenderam. E nunca mais ele falou, a não ser depois que ele estudou a língua. O impacto naquela tribo foi tão grande, que abriu o coração daqueles, porque aquele homem chamado branco do Ocidente sabia falar a língua deles. Esta reação de perplexidade que mostra a força da igreja, mas ao mesmo tempo a sua fraqueza. Mas aqueles homens perguntam: não são estes galileus
todos esses que estão falando, como é que nós ouvimos, o versículo 8, cada um de nós em nossa própria língua materna, atônitos e perplexos. Irmãos, quanto a dons de línguas, eu não tenho dúvida nenhuma. É um dom da Bíblia, é um dom das Escrituras, é um dom do Novo Testamento, é um dom dado pelo Espírito Santo. E ele pode acontecer desta maneira ou daquela maneira. E Paulo vai dar um ensino muito claro depois sobre dom de línguas. E não há dificuldade neste assunto. Mas eles, perplexos, perguntam uns aos outros: o que significa isso? Que coisa, o que está acontecendo aqui? E eles começam a compreender a força que Deus está derramando sobre a igreja. Alguns com desprezo, porque alguns não podem tolerar a igreja ter força, dizem, versículo 13, zombavam deles e diziam: beberam vinho demais, a festa estava muito demais de boa para eles. É assim que a igreja nasce. É desse jeito que Deus escolhe fazer a igreja. Portanto, se você, erroneamente, qualquer um de nós aqui, tem uma ideia de que há força por si só na igreja, numa igreja local, igreja como a nossa, não se esqueça de avaliar melhor que há uma fraqueza, e esta fraqueza começa em mim, começa em você. E se nós não nos posicionarmos e não nos colocarmos assim, que tristeza será a nossa igreja. Algumas pessoas olham e falam para mim, comentam comigo: nossa, mas que igreja forte vocês têm. Às vezes a pessoa até vendo a nossa qualidade da transmissão nas mídias sociais, trabalho com jovens, crianças, o que quer que seja, ou porque vem aqui no nosso templo, nossa, mas que igreja, e começam a tecer elogios, e é quase que uma hora certa para dizer: arreda Satanás. Diga isso, viu? Quando você pensar, pense isso quando você pensar que a igreja tem força, porque a igreja precisa se colocar como fraca. Pense isso quando você achar que tem força, quando você estiver vivendo uma situação dramática de problema e quiser enfrentá-la sozinho. Arreda Satanás, porque eu quero depender do Senhor. Porque Deus usa quem se coloca com fraqueza e com dependência nas suas mãos. Amém, irmãos? Veja o que era, pense comigo, matematicamente agora. Você não precisa nem se preocupar em pegar a calculadora aí do seu celular. 120 pessoas para 25 mil habitantes. 120 pessoas para 25 mil habitantes. Seria mais ou menos como se, em Prudente, nós tivéssemos, vamos pensar assim, 10 vezes isso. Vamos arredondar, tá bom? Como se Prudente tivesse 10 vezes mais habitantes que em Jerusalém naqueles dias. 250 mil habitantes. Nós não temos isso, mas só para facilitar. É como se tivessem aqui em Prudente 1.200 cristãos. Um grupo muito pequeno. Aí dá para facilitar a sua compreensão. Lá eram 120. Aqui, se fôssemos em Prudente, seriam 10 vezes mais, 1.200. Não é nada. É um grupo pequeno, pequeno. Agora pense no Império Romano. Pense no Império Romano. Leia, por favor, o último versículo do capítulo 2. Ou, desculpe, o versículo 41 do capítulo 2. O versículo 41 diz quantas pessoas se converteram naquele dia, quando as línguas foram distribuídas e faladas. Versículo 41, ainda do capítulo 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de
Quantos? 3.000 pessoas, que aí já mudou o cenário. Não mudou não, sabe por quê? Porque esses 3.000 não eram habitantes de Jerusalém, eram visitantes de Jerusalém. Eram judeus que moravam nas províncias romanas, que tinham vindo para Jerusalém por causa da festa. Agora, pense em 3.000 pessoas que se converteram, que estavam naquele dia lá em volta do templo, e quando ouviram aquele barulho e viram aquele fogo nos céus descendo, correram, ouviram e se converteram, foram batizados. 3.000. Mas logo que termina a festa, esses 3.000 se espalham, voltam para os seus lares, nas suas províncias de origem, para as suas línguas e suas culturas, mesmo sendo judeus. Agora, o que é 3.000 para uma população de 50 milhões, que era a população do Império Romano na época de Cristo, em todos os povos e províncias onde o Império Romano havia colocado as suas garras, sua autoridade? Não é nada. Então veja que no ano 33, quando isso acontece, 3.000 pessoas são enviadas ao mundo, enviadas às suas nações, às suas línguas de origem. Só isso para evangelizar um império de 50 milhões de pessoas. É como se no Brasil você multiplicasse isso. E se nós temos 200 e tantos milhões, vamos arredondar para menos agora, 200 milhões para facilitar. E você multiplicasse 3.000 por 4. Dá 12.000 cristãos no Brasil. Não é nada. E estes homens saem sem ter sido direito discipulados. Passaram por um batismo que eles nem entendiam direito o que significava. Não tinham texto nenhum nas mãos, a não ser o Antigo Testamento, alguns profetas e salmos. E eles saem, não conviveram com Jesus, não conviveram com os discípulos, não tem tempo para nada, e eles vão e são enviados, do jeito que estão. É assim que Deus quer usar você e a mim, do jeito que nós somos. Ah, pastor, mas eu não sei, pastor, eu tenho esses problemas na minha vida. Aleluia! Continue fraco, quebrado, dependente, porque é assim que Deus vai te encher do Espírito Santo. Pastor Jonathan Ferreira, ele marcou a minha vida quando estávamos num congresso na Coreia. Ele pregou um dia, um homem de muita experiência, já agora com seus 90 anos, e ele disse: há crentes que nunca serão um pires, sempre serão grandes vasos. Porque o pires, quando bate a unção ali, quando a ação de Deus bate, já cai pelas bordas. Mas há vasos tão grandes, tão orgulhosos, que para encher e transbordar e alcançar as pessoas vai demorar demais. Vai demorar demais. Seja pires, não seja vaso grande, não. Não é no seu conhecimento, não depende do seu conhecimento, depende da sua obediência, da sua entrega, da sua fraqueza. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas acontece que quando a gente é muito abençoado, a gente esquece disso. Eu nasci, eu já falei aqui do outro lado da rua, onde é o prédio do INANSP. Era um hospital maternidade na época que eu nasci, em 1959. E se você olhar a lista do IBGE, na década de 50, final da década de 50, a população brasileira de evangélicos, eu não vou aqui colocar os católicos, porque nós estamos falando só desse segmento agora, era de 4%. 4%. Eu me lembro quando estudava no TANEL, de um pouquinho maior já, com 9 para 10 anos, alguns amigos gozavam de mim, amigos que eu encontro hoje, mas nunca toquei nesse assunto, que na minha igreja tinha um bode, aqui, na igreja aqui, no prédio que existia antes desse lugar aqui. Eu não entendi aquilo. Depois que eu cresci um pouco mais, eu ficava me perguntando, onde que eles ouviram isso? Suas casas? Não sei, não interessa.
Mas eram tão poucos cristãos evangélicos na classe, no colégio, que a gente era alvo de bullying gospel. Não sei se você já viveu isso, bullying gospel. Interessante, né? Hoje nós somos 30%, diz o IBGE, não sei se isso é verdade. Mas eu me lembro quando nós começamos a ter os primeiros famosos convertidos. Jogador de futebol, lembram? Os primeiros lá atrás, na década de 80. Os primeiros cantores. E aí a igreja brasileira, parece que nós, né, quando eu falo igreja brasileira, eu falo de mim, falo de você. Nós começamos a ficar cheios de orgulho gospel. E achamos que a nossa igreja no Brasil ia bombar. E que nós íamos colocar na Câmara dos Deputados, ou nas prefeituras, ou na presidência, homens e mulheres crentes. Porque nós estávamos vendo um crescimento tão grande, aconteceu mesmo um crescimento, nós somos esta igreja resultado daquele período. Mas isso, ao mesmo tempo que era uma verdade, no sentido de muita gente se convertendo, se tornou para nós um delírio de grandeza. Um delírio de grandeza. E os grandes ajuntamentos, as grandes igrejas, o rádio e a televisão foram sendo tomados por igrejas, por mensagens. Nós, pequenina igreja aqui do interior, tivemos um programa na TV Bandeirantes aqui que durou 20 anos. Nós aqui, pequenininhos. E a gente começou a ter esse delírio de grandeza, de grandeza. Parece que a gente vai se esquecendo da origem. Não se esqueça da sua origem. Não se esqueça quem uniu você, a sua esposa, ao seu marido. Não se esqueça quem deu a você os seus filhos. Não se esqueça quem deu a você e a mim a habilidade para ganhar dinheiro. Não se esqueça que toda boa dádiva vem do alto. E conserve-se assim, porque isso vai nos evitar cair na murmuração, no orgulho, nos delírios. É interessante que essa igreja que nasce em Atos, eu preciso correr, essa igreja que nasce em Atos, séculos depois, é a igreja que recebe um presente extraordinário. Esta igreja que já havia alcançado o Império Romano, irmãos. Veja bem, no ano 70, 40 anos apenas após o Pentecostes, em números redondos, o Evangelho cruzou o Canal da Mancha. Sabe o Canal da Mancha que separa a França da Inglaterra? No ano 70, a Inglaterra com os celtas já estavam sendo evangelizados. As primeiras construções de igrejas datam desta época, na Inglaterra e na Escócia. Mas esta igreja que está espalhando, que está esparramando e anunciando o Evangelho em fraqueza, por ela ter sido tão perseguida, anos 70 com Nero e todo o Império Romano sempre perseguindo, um dia tem um imperador que diz: eu me converti, Constantino, e recebe um presente de Constantino, começa a receber templos, começa a receber dinheiro, e há um historiador muito interessante para você ler, Howard Stark. Ele escreve um livro Rodney Stark, ele escreve um livro, O Triunfo do Cristianismo, e ele, ao descrever essa época, ele diz: nasce ali duas igrejas. Na verdade já existia, mas ele diz que Constantino faz gerar duas igrejas. Primeiro, a igreja do poder. Constantino começa a nomear bispos, arcebispos, começa a pagar o salário de homens da liderança da igreja,
Comece a estabelecer nas capitais das províncias aqueles que ele queria que fossem os líderes da igreja. A igreja do poder. E rapidamente esta igreja se torna uma vergonha. Líderes com vida de lascívia, com vida de bebedeira, de glutonaria. São descritos líderes que viviam na ganância. Homens perversos eram ordenados sacerdotes. Mas naquela época também nasce o que Rodney Stark chama de Igreja da Piedade, que sempre existiu. Mas há um paralelo entre essas duas igrejas. A igreja do poder imperial, o poder financeiro, e a igreja da fraqueza, de não ter nada, de fugirem para o deserto, são os chamados pais da igreja, que criam os seus movimentos de oração, de se esconderem em cavernas, de cuidar de pobres, de necessitados. A igreja da fraqueza. Esta igreja que vai dar origem, depois de 1000 anos quase, um pouco mais, à reforma. Esta igreja que vai perseverar ao longo de toda a Idade Média, para chegar no momento de necessidade de reforma, que vai trazer uma mensagem de luz, de novo, para aquela igreja que era do poder. O plano nunca mudou. Nunca mudou. Nunca mudou a ponto do apóstolo Paulo diz que eu me glorio na fraqueza. Sinto prazer nas fraquezas, diz o apóstolo Paulo, nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Se você for iniciar uma organização, você vai procurar fugir de todas as ameaças. Você vai fazer um business plan, você vai se juntar a profissionais, você vai pedir conselho, auditoria, você vai pedir consultoria, para evitar que aquela organização, aquela empresa, termine depois de um tempo, tenha vida curta. Mas quando Deus iniciou o seu movimento, e naquele tempo é chamado de movimento Jesus, esses discípulos de Jesus, ele escolhe uma situação precária. Ele escolhe homens e mulheres precários, para mostrar que a glória vem dele. A glória, se há alguma glória, se há algum ato, alguma ação de coragem, de utilidade em nós, a glória é dele. Curve-se a ele. Entregue-se a Ele, consagre-se a Ele. Se a situação não está boa, é a hora de quebrantamento, de humilhação e dizer: Deus, é a glória tua, eu estou quebrado. Enquanto a igreja não se oferece assim, e uma das coisas mais vergonhosas na igreja de hoje tem sido escândalos de líderes. Há líderes que depois de passarem por um comportamento tão inadequado, tão vergonhoso para o Evangelho, se reconstroem, mas há líderes que não se quebram, mesmo quando trazem vergonha e desgraça para o Evangelho. O plano continua o mesmo. E eu termino lembrando uma outra cena, anterior a esta, mas muito conhecida. Se você já teve em sua casa um filho, um bebê ou um netinho, eu tenho certeza que você preparou adequadamente todo o ambiente. As roupinhas estavam bem lavadas, cheirosas, o berço preparado, não tinha nenhuma lasca na madeira do bercinho, nenhum parafuso solto. Tudo de melhor. Mas Deus, quando decide que haveria de nascer um filho, um bebê, Ele escolhe o pior lugar, a pior hora. Uma hora que na cidade não tinha um lugar para aquele casal ficar. Sabe por quê? Porque a loucura de Deus mostra ao mesmo tempo a sua sabedoria. Amém? É assim. Quer seja no cenário do nascimento de Jesus, quer seja no cenário do nascimento da igreja,
A loucura de Deus mostra sim a sua sabedoria e a nossa fraqueza. Vamos orar.